Você sabe o que é violência patrimonial? Não são apenas agressões físicas, psicológicas e emocionais que estão protegidas por lei. A violência patrimonial é uma das práticas mais cometidas pelos parceiros dentro dos seus relacionamentos e até mesmo quando do seu término. Não é à toa que a Lei Maria da Penha reconhece essa prática como um ato que merece ser denunciado e punido, cabendo inclusive medida protetiva contra esse agressor. No bate-papo de hoje, vocês vão conhecer a Bruna, uma mulher linda, inteligente, bem-sucedida, mas que infelizmente foi vítima de violência patrimonial do seu ex-marido. Ela vai contar pra gente como isso aconteceu e quais foram as medidas adotadas para que ela conseguisse romper essa relação e se reestruturar financeiramente. Bem-vinda, Bruna! Obrigada, meninas. Obrigada por abrir esse espaço para nós conseguirmos falar sobre esse tema que é tão importante, né? Muito, muito importante. Bruna, eu vou começar perguntando para você como se iniciou a sua relação, para você contar um pouquinho dessa história pra gente, que é uma história bem antiga, né? A minha história começou com 14 anos. Foi meu primeiro namorado. E ele tinha 4 anos a mais que eu. Então, uma criança, né? Sim, Hoje a gente você consegue... 14, ele 18. Isso. Então, na verdade, nós dois éramos, mas 4 anos fazem muita diferença. Sim, entre um casal. Ainda mais nessa época. Nessa fase. Nessa fase faz muita diferença. E na época, meus pais eram separados, meu pai morava fora, então morávamos eu e minha mãe. E acabou que ficou mais fácil desse relacionamento tomar um pouco mais conta da minha vida, né? Já namorando desde cedo, um relacionamento sério, ele estava sempre na nossa casa, sempre acompanhando, acabou que ele virou parte da família toda. Então, o meu dia a dia e o dele era quase que uma coisa concomitante, a não ser enquanto eu estava estudando, ele estudando, e as coisas fluíram quando eu percebi, né? Ele já estava tomando conta de tudo. E quando a gente é muito nova, a gente acha que tudo que alguém traz para nós, principalmente do nosso círculo, né, de confiança, de amor, principalmente, de uma relação, a gente acredita. Então, ninguém se relaciona sem confiança, que Sim. normalmente seria um pilar muito importante, né, E a base. gente acha que a gente está sendo protegida, na verdade. Né? Exatamente, né? Um relacionamento, se ele não tiver confiança, não sustenta. Então, sempre parte desse pré-requisito. Então, confiava nele e achava que o que ele estava fazendo era sempre por amor, por cuidados. No início, era tudo lindo. E aos poucos... Você podia pontuar aqui uma atitude dele já nessa época, que hoje você não vê com normalidade? Já nessa várias. época, várias. Várias, que hoje eu enxergo, né? Mas eu não enxergava. Primeiro era a possessividade, muito grande. Nós dois viemos de hábitos, né? De sair bastante. Eu sempre tive muitos amigos, sempre me relacionei com muitas pessoas. E ele começou a participar de tudo. Então, assim, o que eu fazia antes sem ele... não, mas como assim? Nós estamos nos relacionando, você não vai sair sem mim, né? Então, ele estava em tudo. Meus amigos o acolheram, acabou que ele veio para minha turma, né? Mesmo ele sendo mais velho, que normalmente seria, a ordem natural seria o oposto, né? E ele tinha essa possessividade de querer saber com quem eu ia, que horas eu ia, o que eu ia gastar, desde muito nova, entendeu? E as roupas que eu queria vestir. Eu sempre amei dançar, então... eu tinha o hábito de ir todo final de semana, a gente ia para um clube onde tinha roda de samba e outras músicas, e certas danças ele já não queria que eu dançasse mais, que ele falava que se eu fosse dançar as pessoas iam ficar olhando, e aí era falta de respeito com ele, e aí poderia causar uma confusão, seria desnecessário eu causar qualquer tipo de constrangimento para ele ou causar qualquer tipo de confusão. Aí no início eu ia um pouquinho, parava, com o tempo... Quando eu percebi, eu já mal ia. Eu ia, mas eu ficava mais sentada do que dançando, por exemplo. Isso na época do namoro. E isso na época do namoro. Bem no início, assim, os primeiros anos, sabe? E outras coisas que tinha, nós somos de uma cidade do interior de Minas, que tem muitas festas temáticas, né? E aí, no caso nosso, sempre que tinham essas festas, que eram recorrentes, tinha o término, para ele ir pra festa e depois voltar. Né? Então, no início, assim, os primeiros anos, quando eu percebi, eu falei, gente,
tô sendo enganada, a trouxa, nem percebi. Ele terminava, ia pras pra festas, festa, E depois voltava. Sempre véspera das festas já, né, agendadas. E aí, a gente conversou, falando, olha, agora ou vai ou, Uhum. né, chega. Então... E você não ia pras festas. Você ficava em no casa início chorando. eu ia. Não, eu comecei a viajar pra outra cidade, que era de familiares também, Uhum. pra não ficar por lá, porque a festa, quase a cidade inteira ia. O que eu ia ficar fazendo lá? Ficar chorando, né? Com certeza. Então, acho que a parte boa de eu ser uma boa capricorniana nesse sentido Nossa. é que eu sou mais exata. Eu falei, já que eu não vou na festa, então eu vou visitar minha família. Signo mais racional, né? Entendeu? Mas aí chegou um ponto que eu falei, vamos voltar ou não vamos? Voltamos e aí ficamos ininterruptos. E, como eu falei no início, meus pais são separados. Até meus 18 anos, a minha mãe recebia a minha pensão. E depois, aos 18 anos, a pensão começou a vir na minha conta particular. E aí, ele nadou de braçada. Porque até então, ele trabalhava, pagava a faculdade dele, mas ele nunca parou emprego nenhum. Instável. Instável, ele nunca Qual que era a parava. profissão dele na época, assim? O que ele fazia na época, você lembra? Nessa época, ele estudava, né? Publicidade. Mas éramos muito novos ainda, né? Quando a gente começou a namorar, ele estava no final do terceiro. Mas depois ele já entrou na faculdade. E os gastos, o quem bancava era o pai e a mãe, não? A mãe dele é falecida, Uhum. no caso. Mas o pai dele não pagava, não. Ele trabalhava para pagar a faculdade. E aí, no caso, eu sempre ajudava. Porque eu recebia a minha pensão. E logo depois também, quando eu entrei na faculdade, né? No meu primeiro mês de faculdade, eu arrumei estágio, mesmo recebendo pensão. Aí, eu tinha meu salário de estágio, tinha minha pensão. Lógico, eu ajudava em casa, né? Porque eu morava com a minha mãe. A pensão só foi redirecionada para minha conta. Mas eu tinha o meu dinheiro, tanto da pensão quanto do meu trabalho. E no caso dele, o que ele recebia era o de pagar a faculdade, uma coisa ali. Só que, apesar de mulher ter a fama de gastar mais, quem tem um senso de quem bebe e quem fuma, que no caso dele ele fumava, e começou ali o início de tomar bebida alcoólica. Então, ele tomava cerveja. Eu não bebo cerveja. Então, no início, eu raramente bebia. Quando eu bebia uma dose. Mas muito raramente, porque eu trabalhava e estudava. Então, fim de semana, alguma coisa ali, né? Que a gente tinha uma festa. Mas o consumo maior era dele. Só que nessa época, faculdade, todo mundo tem festas e gastos e né, muita reunião. Eu achava que aquilo era normal. Se a gente estava junto há tanto tempo, o que ele falava, o dinheiro era nosso. O dinheiro, no caso da sua pensão, que o seu meu pai... dinheiro. O dinheiro dela era coletivo, entendeu? O meu dinheiro... O dinheiro dela era coletivo, O mas e o dinheiro dinheiro nosso, que ele ganhava? Só que no caso dele, o dele não sobrava. Então, Ah, qual tá. o Não, é dinheiro que, assim, que o tinha? dinheiro dela era nosso, o dele era Dele dele. era dele. Isso, Entendi, entendeu? entendi. Porque se o dele não sobrava, pelo menos era o que ele contava, né? E você, muito nova, né, apaixonada. Exatamente, eu acreditava E essa piamente. situação toda, ela acontecia sem o conhecimento dos seus pais? Você guardava? Ou todo mundo sabia que ele tinha esse controle financeiro sobre você, emocional? Não, um certo controle, a minha mãe, que estava sempre conosco, tinha ciência, mas ela via ele muito cuidadoso. Porque essas pessoas, elas sempre são, né, muito possessivo, então, para quem tá de fora, não convive no dia a dia, a percepção é que, nossa, que pessoa amorosa. É que sabe o que acontece, Rô? Nesses casos, normalmente, o homem ele se mostra como se fosse um provedor, cuidador da mulher. Porque o que uma mulher quer? Um provedor. Ou pelo menos uma pessoa com espírito provedor. Deixa eu cuidar de você, vamos junto, fazer as coisas junto. Então, isso às vezes acaba confundindo a própria vítima. Sim. Né? E para uma mãe também do interior, né? Que veio de outra Claro. geração, ela normaliza determinadas Normaliza. É um atitudes, exemplo claro né? disso. Na época da faculdade, eu voltava da faculdade de ônibus, tarde. Ele voltava comigo, me deixava em casa. Ele não tinha carro, eu também não. Ele voltava de ônibus comigo, me deixava em casa, depois ia pra casa dele. Então, imagine isso aos olhos da minha mãe.
E pra você isso era bom? Te fazia bem no Sim, início? eu me sentia cuidada, Protegida. né? Protegida nesse Uhum. sentido. Então, pra mim era normal. Tipo, olha, que pena, que bom que eu tenho condições e ele não tem. Uhum. E eu vou poder ajudar, Em algum momento entendeu? essa chave vai virar também, esse jogo Exato, vai é um virar. investimento, né? Que a gente faz um no outro. Um casal investe um no outro, Sim. né? De longo Uhum, prazo. Eu falei, é uhum. meu momento e depois essa chave vira. Só Então que tá no tudo momento dele não certo. chegou, Bruna. Nunca chegou. Não virou, acho só dela, viu? Não. Aí, depois, até vou continuando esse exemplo que eu dei, mais pra frente, quando eu ando na faculdade, como eu tava sempre voltando, meu pai morava fora. E aí, ele falou, olha, tira a carteira que eu vou te ajudar a comprar um carro. Então, ele me mandou um carro. E quando o carro chegou, eu mal usava o carro. Até, por exemplo, se a minha mãe, hoje eu vou precisar do carro, alguma coisa assim, eu era tão tola na época que eu não. Ele falava, não, eu não deixava minha mãe pegar o carro. Ele usava o carro. Ele usava o carro junto comigo. Eu usava pra faculdade, pra trabalhar, mas final de semana, nos outros horários que eu não tivesse, né, utilizando pra trabalhar, ele é que dirigia o carro. Entendeu? E sempre falou assim: não, fica tranquila, você trabalhou demais, tá cansada, deixa que eu dirijo, sabe? Eu te levo. Então, essa coisa do cavalheirismo disfarçado. Dissociado de possessividade. Que tem a Exatamente. possessividade disfarçada de cavalheirismo, né? Isso, entendeu? Então a gente acaba que não percebe, né? Até onde é o que a gente quer vivenciar e até onde é ser normal. Esse limiar é Muito tênue. muito tênue. Muito Até tênue. porque é uma pessoa que você se relaciona, e que a princípio você Exatamente. deve confiar, né? É muito nova, né? Não Muito tem parâmetro nova. pra saber o que é Exato. abusivo e o que não é, né? Muito nova e só vivenciei aquilo, né? Não Uhum. tinha outras Não experiências. tinha parâmetro pra comparar. E no caso, na época, meu pai morava fora. Então, meu pai em si nunca aceitou o namoro, o relacionamento. Ah, ele nunca aceitou. Nunca. E ele te explicava Desde por o quê? início. Então, como eu era muito nova, ele só falava na época, falou assim, vocês são de mundos diferentes. E eu não entendi o que significava esses mundos diferentes. E aí ele falava, Bruna, sua mente tá em outro patamar. Os planos dele de vida são nítidos, que são totalmente diferentes dos seus. Não é uma pessoa pra você. Desde o início. Mas ele morava fora, né? Vivia uma vida totalmente diferente. E no meu caso, eu falei, como não é? Ele que me traz aqui de noite. Seu pai morava fora, Meu né? pai Não morava participava da sua fora. rotina. Exato. Entendi. Eu, né, internamente eu falava, como? Você não tá vendo o que ele faz pra mim aqui E a no dia a paixão dia? cega, né? A paixão né? cega no início. Sim, com certeza. E é uma pessoa agradável pra quem olha de fora, né? A minha família era apaixonada nele. E como que foi essa evolução desse relacionamento, Bruno? Em termos de tratativa? Por exemplo, vocês namoraram, vocês chegaram a casar? Sim, nós É. namoramos por 11 anos. Nossa, bastante tempo. Algumas coisas que eu ainda consegui segurar é que ele queria casar logo, porque ele formou antes de mim, né? Uhum. Eu falava, não, eu vou casar só depois que eu formar. Uhum. Aí, quando eu me formei, preparamos as tratativas de casamento, comprei minha casa antes do casamento, reformou, conseguimos, né? Que a gente brinca, quem casa, quer Que é casa. casa. Você comprou a casa sozinha com os teus recursos financeiros ou ele participou? Não, eu comprei com os meus recursos. Antes do casamento. Antes do casamento. E aí, depois do casamento, já teve melhorias na casa, né? Uhum. Lógico, foram mais de 10 anos de casamento. Mas com recursos meus e uma parte financiada, né? Mas eu comprei antes, exatamente, né? Por questões legais, mas foi antes do casamento. Então, organizamos, casamos, ficamos casados por mais 10 anos ainda. Sim. E aí, durante o casamento, aí que o dinheiro ficou um só, entendeu? Eu tinha o meu cartão, mas o acesso ao internet banking, para quem é novo, acha que é a segurança que a gente tem hoje de só você acessar, de precisar de digital e tudo mais. Mas, há alguns anos atrás, você podia acessar de outro computador. Então, o meu acesso da minha conta corrente, ele tinha acesso. Então, início de mês, por exemplo, eu recebia meu salário. As contas da casa, ele não, porque os meus recebimentos são parcelados, as contas da casa eram com o meu salário. Aí deixava, você vai gastar tanto por mês com o que você precisa ir por exemplo, pra você ir no salão, ou pra você almoçar e lanchar durante a semana, eu deixei tanto na sua conta. Se você precisar de mais, você me fala que eu te transfiro.
Ele ia lá, pegava o dinheiro da sua conta, Isso. transferia pra uma conta dele Pra pagar as e contas perguntava do pra mês, você. segundo ele. Entendi. Perguntava pra você o que você precisava pra. Não, ele não perguntava, ele deixava X. Ah! Ele falou, eu fiz a conta que você gasta mais ou menos tanto de lanche, tanto de almoço por dia, e um tanto aqui pra você fazer sua unha, alguma coisa que você precisar mais. E aí, se você precisar de mais do que eu deixei, você me fala. E eu sempre fui muito prática, assim, eu sempre trabalhei muito e gostei de estudar, então, meu foco era muito na minha carreira, né? Uhum. E Você confiava. eu confiava nele e eu nunca fui de gastos excessivos. Nesse momento, quando ele falava, você tem X para gastar, né? Esse X era quanto do teu salário? Você lembra um percentual do teu salário? Era 50%, 30%? Não, 10%. dava 10% do meu 10%. salário. E pra você tava tudo ok? No Sim, momento? porque eu não gastava mais do que Ela aquilo. não tinha. Porque na minha cabeça, se eu precisasse de mais, eu pediria. E se você você chegou um dia Olha a a precisar palavra, pediria, né? É. Agora eu falando Chegou esse parece momento? absurdo, né? Chegou esse momento de você falar, não, hoje eu quero comprar uma jaqueta, ou quero. Porque Nunca eu sempre chegou. fui muito tranquila. E quando eu Econômica. precisava, Econômica. eu sempre fui Uma muito menina que sai da econômica. faculdade e Não, compra uma e- casa, ela E tá sendo super... controlada, né, também. Sim. E meus gastos que eu tinha, assim, extra, normalmente eu tinha um cartão, né? E passava se eu tivesse que fazer um gasto extra e tudo mais. E que depois ele questionava, logicamente. Então, não tinha nada, assim, exacerbado, Isso que eu ia né? te perguntar. Se você gastava no cartão, ele te perguntava ainda Sim, por que ele você controlava gastou? tudo. Ele queria saber tudo que tava no cartão. Então você não tinha autonomia, na verdade, nenhuma, né? Não, mas quando eu perguntava, ele falou assim, é porque a gente tem que controlar, porque a gente quer fazer isso, a gente quer fazer aquilo. Eu sempre gostei muito de viajar. E uma coisa que, como eu não era de gastar com outras coisas, eu tinha sempre foco em viagem. Então, eu falava, eu sempre quero fazer uma viagem por ano. E eu tinha um planejamento. Então, ele queria ter filhos. Eu falei, olha, vamos focar. Vamos colocar uma data. Sentamos. Quando eu fizer 30 anos, eu paro de tomar remédio pra gente ter filho. Porque até lá, eu me programo pra fazer as coisas que eu quero. A viagem que eu quero fazer, os cursos que eu quero fazer. Então, eu me organizo para que eu consiga focar nisso antes e quando a gente tiver filho, isso ficar uma coisa mais fluida, né? Eu não ter que fazer certas coisas que eu falo, ai, meu filho veio e agora eu não posso fazer tal Sim. coisa. Você era muito bem organizada, como uma boa capricorniana, né? Era, só que eu confiei demais e é que todo mundo me questiona, né? Como que você é aparentemente organizada, Mas é normal. Normal. né? normal. E aí, só que quando a gente tá num relacionamento, isso é muito difícil de Não, se que existe uma enxergar. relação de confiança, né? Isso, e todas as vezes que eu tocava no assunto com ele sobre dinheiro, sobre qualquer coisa, Questionando o que pra ver ali o dinheiro. tipo, o que olha, que- mas esse valor aqui que sobrou esse mês, ou alguma coisa, esse gasto que tá aqui, ou se eu perguntava, a gente podia fazer, por exemplo, passar um final de semana em tal lugar, né, perto lá tem Caldas Novas, que fica em Goiás, que é uma cidade com águas termais, que a gente gostava muito de ir, ele esse mês não dá pra gente ir. Eu falei, mas como não Mas dá? você pediu o extrato, você pedia pra verificar ou você confiava tanto que. Não, Não. no início, não. Quando eu questionava o como, ele, não, é porque teve um gasto, assim, do meu trabalho, ou disso, ou daqui da casa. Você nem percebeu que eu arrumei tal coisa? Bruna, e você sabia quanto que ele recebia ou não? Não, porque no caso dele, no final, ele recebeu uma herança da família dele. E aí que ele, com certeza, já não gostava muito de trabalhar, ele recebia aluguel de algumas casas. E ele ficava muito em casa. Então, sempre tinha, esse mês teve desconto de não sei o quê, do aluguel da imobiliária. Esse mês teve isso da imobiliária. Teve que reformar a casa porque estragou tal coisa. Eu só questionava, falei, mas você tem certeza que esse contrato tá certo? Porque a imobiliária não é responsável, não tem o seguro. Ele usava o teu dinheiro pra reformar. E o dele ele gastava. Ele alegava isso. Ele né? alegava Ele que alegava. ele não recebeu dinheiro suficiente, entendeu? Uhum. Por questões de que ele precisou recorrer de alguma coisa por conta dos aluguéis que ele E recebia, como porque ele não ele era trabalhava. seu marido, você falava, ok. Você não ia lá investigar Não, e questionar. Exatamente. mais a fundo. Eu só questionava, eu falei, olha, dá uma olhada, às vezes essa imobiliária onde você colocou não tá legal. E você imbuída de boas intenções também, né? Sim, sim. E eu não tinha tempo também hábil pra ficar, eu focava muito no trabalho. E até eu conversando, né, esse final de semana, no final de semana passado, com uma outra amiga minha, eu entendi que eu sempre gostei muito de trabalhar, mas
quanto eu trabalhava, e hoje eu enxergo que é porque eu não gostava de voltar pra casa. Era uma fuga. Era a minha fuga, entendeu? Inconscientemente você já sentia que... Hoje eu enxergo isso. Eu não tinha vontade de voltar pra casa. Então, eu sempre tinha muito trabalho pra fazer. Então, por que não ficar mais um pouco e continuar fazendo aquele trabalho? E fora a questão financeira, no mais, vocês se davam bem? Vocês tinham um bom relacionamento em casa? Eram companheiros? Ou tinha alguma coisa que, mesmo assim, fora a questão patrimonial, alguma coisa a mais te incomodava? No início, ele era meu parceiro. Nós éramos muito parceiros de estar sempre saindo, né? Aí, depois do casamento, ele foi diminuindo. Por que a gente vai para um barzinho se a gente tem uma casa? Vamos começar a receber gente aqui em casa. Aí, as pessoas chamavam, vamos para outro lugar, vamos pro barzinho, vamos sair para jantar. Não, eu faço comida aqui, traz todo mundo para cá. Que eram duas coisas. Primeiro, ele não queria mais sair de casa. E segundo, que o jantar ia custar, né? Tinham todas essas questões. Aí arrumamos a casa, reformamos a varanda para receber pessoas. Já que ele não queria sair, eu queria estar em contato com os meus amigos. Começamos a reunir com certas constância amigos na nossa casa. Fazer festas em casa. Festas O em que casa. até é normal. Sim, Primeiro, casamento. Né? Normal. É normal. E aí as pessoas começaram a ir pra lá e a gente ia sair cada vez menos. Só que como as pessoas iam com certa constância, as pessoas iam embora e ele não conseguia parar ali. A gente ia, arrumava bagunça ali e tal, eu ia deitar e ele queria continuar. Aí começou-se assim, com o passar do tempo, a chegar os dias eu ir deitar e ele continuar a ficar lá de fora. E ele ficava fazendo o quê? Conversando, bebendo? Bebendo, ele, né? Entendi. Ele, o cigarro e a cerveja. E a música. E aí, esse foi o inicinho, né? Das discussões. Eu fui começando a trabalhar cada vez mais, chegar cada vez mais tarde em casa. E aí, a gente começou a brigar por conta do meu horário de chegar em casa. Que ele questionava se era hora de uma mulher casada chegar em casa. Eu falava, nossa, eu tava no shopping, batendo perna e gastando seu dinheiro. Seu dinheiro. Trabalhando pra colocar aqui na nossa conta. Eu falava, não, amigo, eu estava trabalhando. Se eu fiquei, é porque eu precisava ficar. Não estava à toa na rua, né? E aí, a gente já começou a ter discussões. Aí, chegava férias, a gente fazia uma viagem. Aí, ficava bem, porque era um momento só de diversão, de alegria, estava tudo certo. Aí voltava, passava muito pouco tempo, a gente já começava as discussões. Ali, a partir do 3º ano de casamento, essas discussões já começaram a ser um pouco mais recorrentes. Sobre dinheiro? Sobre dinheiro e sobre o horário de trabalho. Sobre o controle, né, que ele queria exercer. Porque aos pouquinhos, uma coisinha ali, outra aqui, a gente começa a enxergar, porque começa a nos incomodar. Quando tá dentro de casa e você começa, tipo, olha, nossa, faz tempo que eu não saio pra dançar. Nossa, faz tempo que a gente não vai no clube. Faz tempo que a gente não vai ao cinema. Cinema, que era uma coisa que a gente ia muito antes de casar. Depois, eu não me recordo quando eu fui com ele no cinema. Porque como ele fumava, e aí ele falou, não, pra que eu vou ao cinema? Eu não posso fumar. Tem que ficar 2 horas dentro de uma sala. Eu vejo de casa. Você acha que ele foi desenvolvendo algum tipo de transtorno desde o início que vocês se conheceram, com o passar dos anos? Você foi vendo alguma mudança comportamental nele, diferente só dessa parte do controle financeiro? Então, a possessividade dele começou a aumentar. Eu não sei se a demonstração, no caso, eu acho que aumentou. Porque possessivo, hoje eu enxergo que ele sempre foi. A questão é que com também o passar dos anos e o meu amadurecimento, eu comecei a querer fazer coisas minhas, a não aceitar mais, a questionar mais e começar a fazer coisas sem ele. E começa a ficar numa situação que você começa a gostar de ficar sozinha, né? Exato, a não querer voltar pra casa, a ficar sozinha. Por exemplo, eu sempre, como eu trabalhava muito, eu tinha muita hora extra. Então, às vezes, uma vez por semana, eu tirava uma tarde de folga e ia tomar café com as minhas amigas. Entendeu? E era meu momento de terapia, sabe? E pra ele isso era um absurdo. Não porque ele queria que eu voltasse pra casa. Ele queria ter o controle, né? Exato. De tudo. Não, ele não falava assim, nossa, vamos fazer alguma coisa juntos. Não era uma contraproposta dessa. Tipo, venha ficar comigo em vez de ficar com suas amigas. Não. Porque quando eu tirava qualquer compensação de horas e ia pra casa, ele ia estar dormindo. Porque ele dormia muito tarde e acordava, ele almoçava e voltava a dormir. Porque umas 5 horas da tarde ele descia pra mercearia pra beber com os amigos dele.
todos os Vocês dias. tinham rotinas muito diferentes, Muito né? diferente. Tinha um valor, como teu pai Valores. falou, valores diferentes. Exato, diferentes. entendeu? E aí essas questões começaram a ficar maiores. Então eu acho que a possessividade já existia. Uhum. O transtorno, no O caso, transtorno, também. no caso, que hoje a gente já tem um certo laudo de narcisismo, Ele né? tem um diagnóstico Tem. hoje, Bruna, Sim, narcisista. exatamente. Ah, mas sem sombra de E dúvidas, tem né? outro tipo de transtorno? Aí hoje, no caso, ele teria a doença que é o alcoolismo, né? Uhum. Que é uma doença e que ela vai aparecendo com o tempo. E que no início do relacionamento, muito novos, aprendendo o que era bebida, sair e tudo mais. Depois faculdade. Então, foi uma crescente que você só vai percebendo aos poucos. Esse tipo de violência, esse tipo de possessividade, ela não começa uma coisa de uma vez Grotesca. grotesca. Não, até porque se... Ela é sutil no Isso. começo. Você sabe por quê também? Porque eu acho assim que se a pessoa ela for muito agressiva no início, a gente, na nossa. Talvez na nossa maturidade, na nossa compreensão como mulher, instinto feminino, a gente já recua. Uhum. Então. Já assusta. Assusta, né? Então, o narcisista ele vai minando aos poucos, né? Sim, e ele não conquista a sua mente, ele Não, conquista todo toda o a seu tua entorno. família. Todo mundo. Isso. Entendeu? Ele conquista todo mundo. Pra louca aparecer depois que é você, não ele. Exato. E também a crescente vem assim, de uma forma muito sutil. Uhum. Aí o próximo passo é muito pouquinho a mais. Uhum. Aí por mais que você perceba que foi a mais, você fala, nossa, mas se eu aceitei tal coisa, agora foi só isso. Eu vou aceitar Você também. Aí você aceita também. Tiro de letra. Exato. Aí o próximo é só um pouquinho a mais. Aí você acha ruim, você fala, nossa, mas ele só fez isso, por que eu tô achando isso tão grande? É que você já Então, vem de anos, né, de uma violência. Exato, é uma coisa acumulativa. Sabe o copo que transborda por uma gota? Mas ele tá lotado ali, né? Mas até ele lotar, são gotinhas em gotinhas, e você nem percebe. E quando a gente olha essa mesma situação de fora, quando eu enxerguei o que eu vivia, eu era uma dessas super críticas, de tipo, nossa, mas como que a pessoa vive uma coisa Aguenta? dessa? Como que aguenta? Né? Eu era daquelas que eu não conseguia ver uma pessoa sobre uma situação que tivesse, né, passando algo difícil. Era daquelas que queria ajudar. Eu tenho essa coisa de querer abraçar o mundo, né? E eu não via o que passava dentro da minha casa. E não enxergava. E dos outros eu estava sempre disposta a ajudar, a entender. E queria resolver a situação Aconselhar, de todo mundo, muitas vezes, né? E no final, o meu telhado era de vidro. É. Sim. Entendeu? Mas a gente não percebe exatamente porque são gotinhas em gotinhas. E quando você vê, toma uma proporção gigante. Que a tua autoestima, na verdade, quando você vê, a tua autoestima já tá Já lá tá no pé. minada. Nossa, Né? demais, demais. E quando Até você teve filho, como que foi? Foi a virada de chave principal. Ah, é? Foi a sua salvação. Sim, Sério? foi a minha salvação. Filho salva. Pois é, porque às Meu vezes a pessoa filho daí é meu fica no presente. relacionamento, Não, filho né? salva, porque é tão difícil o relacionamento e tão conturbado, e passa a ser pra criança, que eu acho que daí dá um start, né? E é porque é o seguinte, quando a gente vira mãe, a gente ganha um instinto de leoa, né? Uhum. O que a gente não faz pela gente faz por eles. Hum. Entendeu? A Eu coragem acredito. que a gente não tem por nós, a gente Ai, cria é. por eles. Eu acredito, porque essa aqui fez tudo e... né, Vamos pelas pegar um dela. lenço agora, do lenço. E é verdade, a gente faz mesmo. Aham. Nós já tínhamos começado uma crescente dessa questão de ele querer trabalhar, né? Dele não querer, mas né? Vamos fazer algo, porque dinheiro parado, né? Igual água, né? Dá dengue, né? Ele some. E eu falei, olha, arruma alguma coisa pra você fazer, né? Eu, por um lado, trabalhando, e eu chegar em casa, ele dormindo, né? Ele falava, eu cuido da casa, mas a gente tinha uma faxineira 2 vezes por semana. A casa éramos nós dois. Vai perdendo admiração. Entendeu? É, exatamente, porque no meu caso eu sempre amei trabalhar. Igual eu falei lá no início, eu recebia pensão no início da faculdade, mas eu quis começar a trabalhar. Eu quis, porque eu gosto de trabalhar, eu gosto de saber. É uma coisa que pra mim, eu falar, eu tenho meu salário, eu tenho meu trabalho, isso pra mim é o meu orgulho. Entendeu? Não, e você tem um objetivo de vida. Exato. E aí ele foi e falou, então tá, tem uns amigos meus que estão construindo. Vou vender minhas casas e vou investir nisso. Começou a trabalhar com construção, minha casa. Ele nunca tinha mexido com isso. Nunca tinha mexido, Tinha mas tinha os know-how. amigos, entrou sem know-how nenhum. Tá bom. Só que a questão é como éramos casados, precisávamos assinar os dois, toda venda que ele fazia. E aí, Qual que era o regime de casamento de vocês? é parcial. Parcial. Separação parcial. Aham.
Comunhão Obrigada, parcial, pai. Que quando você quer casar, tem certeza? Tem. Então, por favor, parcial. Parcial. Porque ele cogitou A o seu Universal? ex-marido cogitou? Sim, Universal? ele cogitou. queria meu Ah, sobrenome, ele queria pôr meu sobrenome no nome dele, ele queria comunhão Seu total. pai falou não. É, e meu pai não. De jeito nenhum. Então, nessa época, né, ele começou a construir, e aí eu não tinha tanto tempo, e como as vendas são pela Caixa Econômica, eles não têm uma coisa, olha, como é que está a sua agenda, né, vamos agendar. Não, olha, você tem que vir aqui tal hora, tal dia. E eu tinha uma certa dificuldade de sair do trabalho para ficar indo na Caixa, né, era sempre uma correria, um transtorno. E aí ele chegou para mim um dia e falou, olha, eu vou abrir um CNPJ para construtora, e aí eu vou me colocar como único responsável e passo as casas por lá. Porque aí eu tô te dando muito trabalho, é uma dor de cabeça toda vez que você tem que assinar e tudo mais. Nossa, que ótima ideia. Você anuiu sem consultar ninguém. Você não foi tirar uma ideia com o contratou advogado. Não, na verdade ele se mostrou, não chega na proposta crua assim, né? Sim, ele rodeou, Tem ele todo cercou. um ambiente. O Sim. narcisista, ele é muito bom em fazer Persuasivo. isso. Ele é Isso. ótimo. Muito Né? É persuasivo. ótimo. Então, eu falo, olha, vou resolver seu problema. Vou tirar um peso das suas costas. Vou abrir um CNPJ e eu vou cuidar da empresa. Eu vou trabalhar, eu vou cuidar, eu vou assinar sozinho. Falei, olha... Um CNPJ só no nome dele. Porque aí ele pode resolver tudo sem você precisar ir. Engraçado, né? Que ele podia abrir um CNPJ no nome dos dois e Nome ele dos assinar, dois. ele E ficar ele como assinar. responsável, ter uma procuração. Sim, Mas sim. não, né? Não, ele queria o controle. Total. Total. E aí, nessa situação, tudo bem, ele só me comunicava, olha, agora deu isso aqui, mas a gente não vai receber agora. Tudo bem, tudo ótimo. E a criação também, a gente tem essa coisa de casamento, de querer que o homem se sinta homem, né? Tipo, o provedor, né? Eu falava, é bom, Que porque toma decisões. se ele tá querendo trabalhar, eu vou ajudar A ele a masculinidade. ficar... né, aumentar esse senso de masculinidade e querer ser o dono da casa, né, de ser o homem, o provedor. Então, vai lá, amor, assina, trabalha, resolva. E caí no conto, né? Eu sei que, assim, no final de tudo, o patrimônio ficou a casa que estava no meu nome. Só. Só. A grande sorte tua, né? Todo o dinheiro que ele investiria no negócio. A herança é que ele sumiu. E... no caso, segundo ele, foi muito má sorte, o mercado não estava legal, mas os amigos que iniciaram com ele, todos estão bem até hoje. E ele estava bem? Ele está bem também? Não. Não. Hoje, você fala se ele está bem? Não. Financeiramente? Aí a construtora fechou. Financeiramente, ele não. Ele usou o dinheiro de alguma forma errada. E Mas quando muita questionava... coisa vai passar por baixo da ponte ainda. Sim. E quando eu questionava, né, sobre isso, como, né? Cadê ele? Ai, não sei. Mas Depois você o eu apoiou, descobri. em nenhum momento você questionou, olha, não deu certo, você usou o dinheiro. Ele falou, não deu certo, você falou, ok, Não, eu aconteceu. questionei, Você questionou. eu questionava pra onde ia. As nossas brigas começaram a ficar um pouco mais intensas nessa época da construtora. Porque o dinheiro sumiu. E aí eram montantes já mais substanciais, né? E aí ele falava, você gasta demais. Você Eu pode falei, falar pra gente em torno de quanto, mais ou menos? do total do patrimônio da construtora? Gira aí uns 700. E isso se colocando o valor cru, né, das casas, não se for colocar rentabilidade, o que era para ter girado, né? Tô olhando o valor lá inicial. Mas quando eu questionava sobre as questões, ele falava, ai, o mercado tá difícil, ai, que aconteceu isso, ai, o fulano não foi correto comigo. Eu falava, depois eu fui descobrir que ele não ia na obra. Ele tinha um empreiteiro. E aí o empreiteiro que cuidava. E o que ele fazia, Bruna? Você tem noção do que ele fazia? Então, durante o dia, ele ficava em casa. Entendeu? Durante o dia, a gente... Pelo menos o que eu via, que a gente tinha câmera, de vez em quando olhava, ele tava em casa. Mas ele tava dormindo. Se eu ligasse pra ele 3 horas da tarde, ele não ia atender. Porque ele tava dormindo. Isso era fato. Porque 5 horas era a hora que ele descia pra mercearia. Ele tinha algum distúrbio, né, mesmo? Entendeu? Possível. O alcoolismo é uma doença muito séria. Muito séria. Então, ele ficava ali. Aí, resolvemos ter filhos.
né? Vamos Depois ter de o tudo isso. que Depois de Teve tudo só um isso. filho? Só um. Ah, só um. Então, fiz 30, fiz as viagens, consegui fazer 2 pós e falei, agora vamos, né? Eu me dei o prazo, Mas isso tudo depois da construtora, depois de tudo tudo do isso. acontecido. Ainda continuamos. Ainda você deu um voto de crédito. confiança. Porque confiança. era aquela coisa tipo uma montanha-russa, assim, né? Aí ele melhorava, agora ele tá certinho, tal, ele ficava um doce. Aí eu ia descobrir outra coisa sobre valores, ou se a gente brigava, começava a brigar de novo. Ele tinha oscilações, uma bipolaridade, digamos assim. Então, oscilava bastante, mas o meu dia a dia também, igual eu falei, eu tinha essa fuga no trabalho e em festas na minha casa. Trazia os amigos, né? Meus amigos sempre lá, sempre 99% das reuniões eram com os meus amigos na minha casa. E que ele se tornou parte. E aos pouquinhos, eu comecei a perceber que esses amigos começaram a dar uma afastada. Aí as amigas mais próximas começavam a citar, falaram, cara, mas você acha que é normal o que ele tá fazendo? As muito, muito próximas. Te alertar, tentar te alertar. Tipo, 2 amigas em especial começaram a falar, olha, eu não acho legal o que ele fez com você. Eu não acho legal o jeito que ele falou com você. Eu falava, não, é porque ele já bebeu muito. Então tá. E o resto, a gente tem essa questão da criação, né? De que a gente não tem que ficar falando pros outros os problemas de casa. A gente cresce com essa, fala, olha, o problema seu é da porta de casa pra dentro. E da vergonha também, né? Também. Exatamente. E qual que é a justificativa desse ensinamento? Você não tem que ficar expondo pras pessoas os seus problemas, porque as pessoas não querem saber. Que até porque elas podem te alertar. É. Existe um Né? jeito diferente de viver. Exatamente. E aí, todo mundo falava, eu podia ter acabado de brigar com ele. Chegou uma visita na minha casa, a minha criação visita na sua casa pode ser seu inimigo, você trata como um rei. Então, eu fui criada assim. Então, a pessoa chegou, eu podia estar chorando, eu limpava o rosto, falava, oi, tudo bem? Seu melhor sorriso, e tratava, e recebia. Então, assim, a grande maioria não sabia do que acontecia. Só os mais íntimos mesmo, porque eu não passava isso para as pessoas. Entendeu? A gente tem esse poder, né? De esconder, Sim, de ter várias facetas. exato. Né? A gente guarda ali o que tá passando, você dá o poker face ali e vai pra jogo. Então, era isso que eu fazia. E aquele era meu momento de válvula de escape. Nossa, o pessoal chegou, então isso me incentivava até a fazer o carão e receber todo mundo bem, porque enquanto eles estavam ali, é como se eu me sentisse salva, acolhida. Eu não queria que o pessoal fosse embora. Entendeu? Porque eu ia ter que enfrentar a realidade. Então, era minha fuga. Hoje eu enxergo isso muito bem, mas na época não. E quando que foi o estopim que você falou, chega, não aguento mais? Você teve seu filho. Depois que eu tive meu filho. Aham. Com o meu filho, que foi algo que muito pedido por ele, e realmente os primeiros 6 meses ali, o início, ele foi um paizão, presente, tudo mais. Quando eu voltei a trabalhar, depois de 6 meses de licença, eu sempre tive um ritmo alto de trabalho e ele ficando mais em casa. Então, eu deixava, com 6 meses, eu comecei a deixar o meu filho no hotelzinho, na escolinha, deixava ele antes de trabalhar, ele pegava no final do dia. Podia pegar até às 18 horas, ele pegava só às 18 horas, mesmo sendo um bebê. Eu chegava em casa em torno de 19 horas, era entrar por uma porta, ele sair pela mesma, para ir pro lado de fora beber, porque ele ficava ali 1 hora mais ou menos com o nosso filho. E ele tava louco pra ir lá pra fora, pra poder beber, pra tomar cerveja. E todo dia a gente começou a brigar. Se era hora de eu chegar, que eu tinha um filho pra cuidar. Porque ele tinha que beber. Né? E aí, ele queria também disputar a atenção com a criança. Porque ele fumava. Então, ele tinha que ficar do lado de fora. E pra pegar a criança, eu falava, vai lavar a mão, vai lavar o rosto, por conta do cheiro. Então, aí já começou uma discussão. Então, ele não queria ficar lá dentro. A gente vê, por exemplo, criança, você põe um desenho, uma musiquinha. O que eu vou ficar fazendo assistindo desenho? Eu não sou criança. E a mãe fica, né? Sim. Firme e forte. Sim. Então, ele não queria participar dessas questões, não queria brincar. Ele foi diminuindo o interesse pela criança. Isso. E aí, ele começou a enxergar a criança já como um adversário de atenção. Tipo, você não tem atenção? Não que ele não ame o filho, mas é porque é de uma forma muito diferente de uma mãe.
É de uma forma... Ou na de minha qualquer vi- outro pai que não tem os transtornos que ele Uma tem, visão né? muito Deturpada deturpada, da né? paternidade. Então, ele, em vez de... Porque o início de uma criança, os pais convivem juntos, os três, tudo flui, depois a criança dorme, você tem tempo dos dois. No caso, era Isso. só eu, né? Com o filho. Você começou a ter uma vida solitária ali, né? Uhum. Ela sempre teve, na verdade, mas ele ficou mais visível com Ficou muito a mais maternidade, evidente. né? E aí, juntou o fato de eu começar a pegar no pé dele e falar, olha... Seu filho já tem uma idade pra entender, já começou a conversar, a andar, de que só a mamãe sai de casa. Você não acha que o papai também precisa sair de casa pra trabalhar? Pra dar um exemplo, ele é homem, é menino, ele precisa ver você. Muito mais referência do que a mim. Então, né? Aí ele, a gente discutia sobre isso. Aí ele não gostava, tal. Mas eu não preciso, né? Eu trabalho de casa. Ele sempre falava isso, eu trabalho de casa. Uso Já minha sem o valor da inteligência. herança. Já. Já sem nenhuma renda. Isso. Você sustentando a casa. Tudo. Ele tinha algum resquício ainda da construtora que ele recebia, cheque ali, assim, pra ser sincera, eu não sabia de onde surgia, mas de vez em quando surgia um dinheiro. Surgiu algum dinheiro. Mas o básico ali da casa, as sim. despesas fixas, era você. Eram todas minhas, mas na mente dele, ele é o provedor da casa. E todas as nossas discussões sobre dinheiro, ele falava, porque eu te sustento. Eu falava, olha, mas eu não consigo imaginar como uma pessoa de casa e a outra trabalhando, né, o oposto se dá, né, você em casa me sustenta. E aí eu comecei a questionar cada vez mais, porque o filho te dá esse poder. De você precisar ser. E eu comecei a enxergar que eu tinha que ser a provedora do meu filho, não só financeira. Mas eu era o porto seguro do meu filho. Então eu precisava ser mais incisiva. Então eu comecei a questionar mais. Muito mais. Aí um dia, cheguei do trabalho, ele falou, vou começar a trabalhar. Que notícia boa. Vou abrir um restaurante. Com o teu dinheiro. Oi? Eu amo cozinhar, vou abrir um restaurante. Eu falei, mas abrir um restaurante não é cozinhar, é muito mais do que isso. Muito mais. Aí ele, não, eu já até assinei o aluguel do ponto. Ai. E Bruna, deixa eu só te fazer uma pergunta. Nesse tempo ele ainda tinha um controle financeiro, seu dinheiro ele controlava? Sim. Ele ainda no mesmo esquema da época da faculdade? Aham. Entendi. Ainda tinha acesso à minha conta. Tudo. Acho que nos 3 últimos anos ali de casamento no máximo que eu comecei a pegar minhas contas, a limitar, a fazer as coisas que eu comecei a acordar, sabe? E começar a colocar limites, porque as coisas começaram a ficar muito evidentes. Aí abri o restaurante, contratamos o quê? Um chefe de cozinha, porque alguém tinha que cozinhar e não seria ele. Ele gostava Ele de ia dar cozinhar. só as coordenadas. Ele ia só gerenciar. Né? Inclusive o chefe de cozinha, porque tinha know-how, né? Pra poder ajudar a tocar o restaurante. Então eu trabalhava, meu horário de almoço era onde? Trabalhando no restaurante. Sim. Sim, trabalhando no restaurante. Mas ele tava empolgado. Eu falei, né? Ele saía todo dia. Aí comecei a receber notícia de clientes e ficava perto do meu trabalho, até de colaboradores da mesma empresa onde eu trabalhava. Nossa, eu tive que passar ali por perto, na frente lá do seu restaurante esses dias, porque o restaurante cresceu, ficou bem, né? O nosso chefe é maravilhoso, deu um super suporte. Nossa, eu falo que é um irmão que, assim, que a vida me deu. E seu esposo estava lá na porta. Ele estava com umas latinhas de cerveja na mão. E eu comecei a ter constantemente recebendo esse tipo de informação. Que ele estava na porta. De que ele estava bebendo no restaurante. Na frente do restaurante. E eu comecei a pegar a câmera do restaurante. Porque o restaurante, 2 horas da tarde, fecha pro público. Os colaboradores vão até 4, 4h30. E ele buscava nosso filho às 18. Então, eu comecei a pegar esse meio tempo e começar a enxergar que o estoque do restaurante de cerveja Ele consumia. era consumo dele, entendeu? Eu falei, ai, que legal, que ótima notícia. Além de denegrir a imagem do restaurante. Sim. Claro. Né? Sim. Porque é um ponto comercial, não é um bar. Que a princípio ele devia estar gerenciando, né? Exatamente. Fiscalizando. Aí eu Conversando comecei... com o fornecedor, comprando, Sim, né? sim. Fazendo o trabalho dele, que ele deixava todo pro chefe. E aí, comecei a questionar. Falei, por que você não pega nosso filho mais cedo na escola? Por que você não leva ele pro clube?
Por que ele não leva ele pra fazer uma natação? Porque eu tinha muita dificuldade de achar um horário que eu conseguisse levar nosso filho pra natação. Porque natação noturna é uma coisa não muito fácil de se achar pra criança muito pequenininha. Normalmente Não. é de manhã Sim. ou é à tarde. E o seu filho, nesse período, ficava o dia inteiro na escola? O dia inteiro. Uhum. O dia inteiro na escola. E aí a gente começou a discutir. Ele, porque eu não tenho obrigação de pegar ele. Por que você não pega? Se você tá trabalhando, eu também. Aí eu comecei a mostrar a câmera. Eu falei, mas você não tá trabalhando. Começou os confrontos. Aí eu comecei a confrontar. Entendeu? E veio o nosso ápice, chamado pandemia. Pandemia. Primeiro, eu tive que ir pra casa. Escola fechou. Eu tive que trabalhar de casa. A empresa onde eu trabalhava foi o momento no auge de vendas. Então, ao contrário do que a população mundial não sabia o que fazer dentro de casa, foi a época que eu mais trabalhei. Só que de casa. E não era uma coisa usual. Home office não era uma coisa normal. Não. Então, a gente teve que adaptar a casa, sistema. Já Sim, foi uma tudo. loucura. E filho sem escola, dentro de casa. Restaurante, abre e fecha. Abre e fecha. Não é mais aberto, lá era um self-service. A gente teve que começar a fazer só no Mas aí delivery. num ramo que lucrou muito na pandemia, né? O delivery, sim. O Pra quem delivery, se estruturou. sim. Só que a gente não tinha delivery na época. A gente teve que implementar. Sim. Entendeu? No caso, você, né? Teve que implementar. A reunião de quando chegou a notícia, tipo, olha, vai fechar. Restaurantes vão poder fazer só delivery ou entrega. Chamamos nosso chefe lá em casa, vamos fazer uma reunião. Ele falou, fecha a porta. Virou as costas e foi deitar. Ficamos eu e o chefe. Falei, como assim? Então, eu e ele implementamos, aí depois, com muita força, né, ele começou a ir durante o dia lá, porque a gente teve que dispensar funcionário. Então, ele tinha que ir. Porque a gente teve que dar férias, eu tive que entender o que era aplicável, o que não era aplicável de férias, de afastamento, porque foi uma mudança radical para todo mundo. Sim. E implementamos, né, o delivery. Eu terminava de trabalhar, e aí eu ia montar o cardápio de divulgação e fazer marketing e tudo mais do restaurante. E a criança tava dentro de casa, tá, gente? Sem ajuda, escolas, no caso. Né? Você tava sem ajuda. Sem ajuda, criança dentro de casa. E é o auge da pandemia ali, difícil de saber o que pode, o que não pode. E aí, as nossas brigas começaram a aumentar consideravelmente, porque na hora que eu tava filho chamando, eu em reunião e restaurante ligando, a hora que eu conseguia uma brecha, eu corria no quarto e sacudia. Eu falei, filho, levanta, acorda, eu preciso de ajuda. Aí a gente discutia, e ele ficava muito, ele começou aí começou a alteração de voz. Aí ele queria falar alto. Chegou nas vias de fato de uma violência física já, Sim. Bruna? Chegou nas vias de fato. Sim. E foi então que você tomou a decisão de romper o relacionamento? Sim, mas o meu start mesmo de romper o relacionamento foi quando o meu filho interveio. Ele tinha 3 anos, e em uma das discussões, e ele viu que ele estava vindo pro meu lado, ele entrou no meio de nós e imagina um cotoquinho, né, arfando o peito com o dedinho, tipo, não chega perto da minha mãe. Da minha mãe. Esse dia foi a minha virada de chave. Chega. Foi. Não quero mais esse relacionamento. Exatamente. E como que tá o processo? Você tem um processo? Como que tá o andamento desse processo? Tem 3 anos que o processo 3 anos. Tá correndo. O litigioso. Tentamos várias formas, várias propostas de conciliação. Todas sem sucesso. Nada que se propõe é aceito. Ele não faz contraproposta. A contraproposta dele era ele ficar com tudo e não pagar pensão. Então boa não tinha. Proposta pra ele. É uma proposta ótima. Ele não tem contato com o filho. Ele tem contato. Ele voltou a ter contato há pouco mais de um mês. Eu me mudei pra cá por questões de segurança, né? Eu tenho uma medida protetiva hoje contra ele. E minha mãe, morando em Curitiba, eu vim porque a família toda estava muito agoniada, não somente eu. Desculpa te cortar, a tua medida protetiva é em razão de agressão física? Eu registrei a medida protetiva só com a ameaça psicológica, verbal, e o fato dele não sair da casa, porque até hoje ele mora na minha casa. É importante a gente alertar, né, Rô?
Que não é Sim. só agressão física que Não. cabe a medida protetiva, né? Não, Isso é bem importante. porque o meu intuito na época, até essa questão que a gente tem esse senso de ainda do poder que eles têm sobre nós, né? O narcisista, toda a relação que é muito duradoura, essa coisa de querer proteger seu filho, a sua casa. Eu não queria que ele fosse preso. Então, o que me instruíram na época, falaram: olha, se você colocar agressão física, ele vai ser preso. Entendi. E eles ainda te Você quis perguntam. poupá-lo. Fala, olha, você quer abrir a medida assim ou assado, né? Não entrando no mérito. Você quer só que ele seja avisado ou você quer que entre nas vias de fato? Eu falei, não, eu quero que ele entenda que ele tá errado. Porque eu tinha várias e várias conversas avisando. Falei, olha, você não pode fazer isso. Você sabe que você tá errado? Inclusive, tá registrado, né? Quando eu fui no BO, uma falou assim, olha... eu falei, saia de casa. A casa é minha, é do seu filho. Não é nem por mim. Seu filho tá sem casa. Eu tô namorando na casa do meu pai. Aí ele falava assim, não, você pode trazer você não vem aqui com um policial só me tirar de casa, não. Você pode trazer um batalhão. Quando que veio o diagnóstico de narcisismo dele? O diagnóstico, durante esse período de crises da pandemia, eu comecei o tratamento com uma psicóloga. E aí ela me propôs fazer a terapia de casal. Com muito custo consegui levá-lo. Ele fez 2 sessões. Mas durante essas sessões, ela conseguiu convencer que ele precisava fazer terapia. Então, ele fez. Só que ele também foi em 2, 3 sessões. É que o narcisista acha que ele não precisa de ajuda, né? Não, Ele tá certo, ele é convicto. exatamente. E aí, ele continuou, fez algumas sessões depois particulares com uma psicóloga. E ela me deu esse laudo, tanto do que ela escutava, né? Do que eu vivenciei. Depois ela verificou na questão da terapia de casal e depois nas individuais. Então, o laudo de narcisista. E ele tem o laudo do alcoolismo. Aí depois ainda levei ele no psiquiatra. Aí indicaram que o problema dele podia ser outras questões. Eu levei ele para fazer regressão. Você tentou de tudo, Bruna. Terapia espiritual. Eu consegui fazer ele uma vez. E ele não faz tratamento para alcoolismo. Ele não aceita que ele é Porque ele alcoólatra. tem que aceitar que é alcoólatra pra daí iniciar um tratamento. Ele fala tanto uma das coisas que ele ficou muito exaltado, tanto com a medida protetiva, quanto do AA, que era um absurdo ele ser obrigado a dividir o espaço com pessoas daquele nível que ele não era. Bruni, como que ele vive hoje, depois do divórcio? Você saiu de casa, hoje você mora em Curitiba. Ele não tem guarda compartilhada, né? Até porque não sei se você se sente segura também em deixar teu filho, né? Como que ele está hoje? Como que ele vive hoje? Se ele nunca trabalhou, como que ficou a situação financeira? Ele pede pensão para você? Não. No caso, tá correndo aí o processo de pensão, que até hoje ele também não paga pro filho. Mas no caso, ele continuou com o restaurante lá. Ele continuou com o restaurante. Eu vim, ele ficou com o restaurante. E nesse caso, o problema só que o nosso chefe, como o relacionamento era comigo, quando eu vim embora, ele não continuou no restaurante. Por problemas de relacionamento entre os dois, né? As pessoas que trabalham diretamente com ele têm uma dificuldade de relacionamento. E aí, ele não deu conta. O restaurante foi minando, né? Até que ele chegou a fechar esse ano. E ele tinha a renda do restaurante. Como ficou? Porque ele me proibiu o acesso às coisas do restaurante. Banco, contabilmente também. Eu ligava no contador, eu fui proibida de ter acesso às informações. Proibida por quem? Por ele? Por ele. Entendeu? Então, eu sei que, no final, ele realmente, a notícia dos funcionários é que ele realmente não aparecia. Quando aparecia... Mas essas informações seguem no processo. Sim, estão todas no processo. E, Bruna, depois de tudo isso que você viveu, você tem hoje ciência de todas essas violências? Muito. Hoje, pra mim, é uma coisa muito nítida. E... Não só violência patrimonial, Não, né, tem doutora Ana? tem todas as violências. Sim, emocional, psicológica, física, Maria da patrimonial. Penha... 100%. 100%. E é engraçado que eu escuto muita gente falando, mas como que você tem uma Maria da Penha e seu processo nem pensão você recebe? Porque existem coisas que têm que ficar muito, muito nítidas. A Maria da Penha, ela só acelera um processo quando você entra com os dois vinculados.
Entendeu? Isso é importante você falar, Bruna. Exatamente. Ela não é uma coisa que fala, ai, né, todo mundo, eu fiz uma Maria da Penha e vai funcionar. Ela vai funcionar para sua proteção, você vai ter uma medida protetiva, né? Mas ela tem que ser vinculada no momento da solicitação. E no meu caso não foi, entendeu? Primeiro, porque eu entrei com processo antes da medida. Eu só tive coragem de fazer a Maria da Penha quando eu achei que eu realmente corria risco de vida. Porque foi o que me trouxe, inclusive, né, a mudar de Minas para Curitiba. Porque eu sofri ameaças, eu saía do meu trabalho, um colega de trabalho ia comigo até meu carro. Eu ia no Viva Voz com a minha mãe ou com meu pai até em casa. Eu comecei a ir para tal lugar e ele ligar, fala, o que você tá fazendo em tal lugar? Ele sabia onde eu tava, ele sabia o que eu fazia, entendeu? E ele começou a usar a criança também pra gente ter contato na época, sabe? Pra querer me ver, pra estar assim. E todas as vezes que eu, por exemplo, ele pegava o bem na escola e eu tinha que ir lá na minha casa buscar meu filho. Se colocando em risco, né? Me colocando em risco, entendeu? Porque eu não tinha com quem deixar. A tua medida protetiva, quando você foi denunciar, você fez lá na outra cidade ou em Curitiba? Fiz em Minas. Ah, você fez em Minas. Eu fiz em Minas. Eu fiz e já vim pra cá. Porque é engraçado porque na primeira temporada a gente teve aqui a presença da delegada, a doutora Sim. Fernanda Moretson. Ela explicou muito pra gente essas questões, como é delicado, né? Muito. Muito delicado e como a mulher é muito vulnerável. Vulnerável. Porque a gente é instruída a abafar, né, essa questão. Isso, Porque é essa cultural, questão de ser muito culturalmente cultural. é vergonhoso você Sim. falar isso. Você assumir que você sofreu, né, qualquer tipo de violência, seja psicológica, seja patrimonial, seja física, é vergonhoso. Eu acho que, assim, quando eu vim pra cá e que eu aceitei, né, a minha situação, que eu falei, preciso mudar, eu acho que o meu maior conflito interno, realmente, foi eu me perdoar por ter passado por tudo isso. mesmo. Foi profundo. Foi muito, muito difícil. É que o mais dolorido não é a situação que você passou. É você olhar pra dentro de si e entender o que você passou. Exatamente. E se perdoar porque você fez o que você podia. E naquele nomear também, né, as situações, né? Muito Nomear que difícil. aquilo foi uma violência psicológica, Exato. física. E o quão a gente é forte. Porque, veja, todo momento ela não vou dar chance, não vou resolver, não, eu vou te ajudar, vou te Isso, incentivar. você investiu muito Nossa. É nesse... porque quando você casa, né, na Esse saúde homem. ou na doença, principalmente no caso dele, que tem um nome, né, uma doença. É uma A gente doença. tem um transtorno e uma doença. Então, a gente acha que nós somos responsáveis por eles, né? Então, é meu dever ser responsável por ele. Então, eu insistia, eu fazia, eu achava, não, é uma doença, vai passar. Aí, ele ficava ali uma semana sem beber, ficava uma seda. Uhum. Aí, depois ia de novo. Que é a lua de mel, que a Que é a lua de doutora... mel. É aquele ciclo, né? Exato. É o mesmo ciclo. E, Bruna, qual a mensagem que você deixaria para essas mulheres que estão vivendo essa situação? Primeira coisa, cuidem de vocês, entendeu? A primeira coisa que eu falo pra todo mundo que vem conversar comigo é não fiquem com pulguinhas atrás da orelha. Se resguardem, o que é seu, o que é dele. Lógico, um casal tem que estar unido, cresce juntos. Uhum. Eu não desacredito no matrimônio, com tudo que Eu aconteceu. ia perguntar isso pra você. Eu acredito muito na família. Eu sou uma pessoa que torço, né, pela instituição familiar. Você acredita na instituição? Acredito. Eu também, eu sou igual a você. E continuo acreditando, mesmo com tudo que eu passei. Só que, assim, você tem que ter essa unidade de casal, pensar juntos. Mas, primeiro, nunca deixe de ter a sua individualidade. Saber tudo o que acontece dentro da sua casa. Tudo. E pequenas coisas nunca são pequenas, elas são só o início de uma avalanche que vem depois se você não cuidar. Então, cuidem agora, entendeu? Pequenas coisas, eu acho que quando eu vim para fazer a entrevista aqui com vocês, pro nosso momento, eu vim pensando muito nisso. Se a gente conseguir aqui fazer com que as pessoas comecem, pelo menos, a pensar, de falar, olha, deixa eu pesquisar sobre esse assunto. Abrir um alerta, né, na Exato, cabeça das mulheres. Entendeu? Não quer dizer que, se a pessoa tá com o dinheiro dele, o seu, você tem que questionar tudo. Não é questão de questionar tudo. Mas ter ciência do que acontece dentro da sua vida. Entendeu? E que coisas assim, eu vou só perdoar isso porque vai melhorar. A primeira vez pode ser, todo mundo pode mudar, mas ninguém vai mudar por você. A pessoa só muda se Tem que ser uma ela atitude quiser. dela, né, com ela mesma. Exatamente. Começou a repetir, a terceira vez no máximo. A pessoa não vai mudar, gente.
sejamos realistas. Cortar o mal pela raiz. Exato. Eu tenho hoje um pouco de medo de, às vezes, a minha mãe brinca, fala, talvez você tá muito crítica. Eu falei, eu não acho que eu seja crítica para você tá novos mais relacionamentos. seletiva. Eu acho que você tá muito bem pra tudo que você viveu. Eu também acho. Talvez uma outra pessoa, ou até mesmo, digo por mim, eu ficaria bem mais arisca e talvez não acreditasse mais na instituição. Você tá muito bem, você tá de parabéns. Muito Não, mesmo. eu tô assim, eu passei por situação semelhante e eu vou te falar, você tá bem. E como é bom ter uma pessoa que tá tão bonita, tão resolvida e que entende o que ela passou. Porque o que a gente vê hoje é muitas mulheres vivendo o negacionismo. Né? Não, o problema estava comigo, mas ele era maravilhoso, o problema estava comigo, não quero falar, quero me esconder, tá tudo bem, e vai jogando para debaixo do tapete. E eu acho que quando a gente entende que a gente participou daquela relação, aquela relação foi ruim, aquela relação me senti culpada, depois me perdoei, tá tudo bem, bola pra frente, vamos fazer terapia. Isso. Eu acho que esse é o ponto evolutivo, onde você entendeu como as coisas funcionam. Sim. E a gente não fica crítica, a gente fica seletiva, porque a gente descobre o que a gente merece. Sim. Né? Eu acho que a gente não pode querer pular também o estágio de luto. Eu tive meu luto. Né? Que é você se aceitar, se perdoar, sofrer, né? Externalizar. Eu fiquei, no meu primeiro ano aqui em Curitiba, eu não saía. Eu fui resgatada por uma vizinha minha, maravilhosa, que falou, vamos sair de casa, quero te apresentar o pessoal. É isso aí. E foi... Essas pessoas são tão incríveis na vida da gente, né? Acho que, às vezes, assim, eu falo são que... anjos. Exatamente. São anjos, não tenho são dúvida. Anjinhos, não sabe? Tenho dúvida. Que te tiram de casa e fala, você vai viver. Eu não tenho dúvida. E vai ser feliz, porque a gente veio aqui pra isso. Vai, não tenho dúvida. Um brinde a Bruna. Bruna, um brinde parabéns. Aos recomeços. Muito obrigada. E aos anjos que são aos amigos. Anjos que estão na nossa vida. Você tá de parabéns. Eu te desejo, em nome acho que de todas as mulheres e todas as pessoas que estão nos assistindo, que você seja muito feliz, que você encontre, se você tudo quiser, aquilo que você merece. Sim. Um companheiro que te dê valor. Obrigada. E que venha pra agregar com a tua vida, com o teu filho. E saiba que nós, unidas, a gente sempre tem mais força. Sim. Isso mesmo. E um recado que eu quero deixar também é que as pessoas não tenham vergonha, porque às vezes, principalmente, o lugar que a gente tem mais vergonha é da nossa família. Isso. E hoje, eu devo tudo à família, né? à minha família. O acolhimento que eu tive da minha família foi uma coisa, assim, foi e é, né? Até hoje. Então, o acolhimento... Essa rede de apoio, nossa, né? a gente com precisa. certeza. Então, assim, a primeira coisa que... não é só você detectar. Porque não adianta você detectar o que você vive, mas você não tomar atitude com isso. Então, busque ajuda. Busque ajuda na sua família, busque ajuda com uma psicóloga, que ela vai ser necessária, uma terapia. Mas o acolhimento... Busque ajuda jurídica, que é muito importante também, né? Muito. Nossa, advogado. Advogado. Entendeu? Busque recomendações de pessoas, né? Pra poder... Porque eu tive que trocar de advogado também nesse período. Pra meu processo começar a correr Pesquisar um pouco sempre melhor. Um bom advogado. Exatamente. Faz toda a diferença. Mas busquem ajuda. E a família, por mais que você tenha problemas, às vezes, qualquer tipo de rusga, mas é eles que vão te acolher nos momentos que você mais precisa. Família é família. Família é sempre família, não importa o problema que você tenha com eles, na hora que você precisa, é eles que vão estar lá por você. Com certeza. E esse episódio foi tão incrível que... temporada boa, né? Ai, assim, não dá pra deixar de compartilhar. Não, curtir. Gente, curtam, favor, compartilhem, mandem suas histórias, quem sabe você não seja a nossa próxima entrevistada. Com certeza. Não tenham receio de vir aqui, porque essas duas são maravilhosas, estou me sentindo super em casa. Que bom. Tava com receio de falar, porque não é um assunto simples. Não, mas você foi muito bem. Super bem aqui, super acolhida pra conseguir falar, assim, sobre esse assunto. E vocês não sabem a recepção que tem aqui, vocês têm que ver o que estão aqui esperando a gente. Gente, Dani, da onde esse docinho? Pantucci de novo! Gente. Vocês arrasam muito, Pantucci. Tá maravilhoso, tá cada vez melhor. Bruna, você merece um agradecem. docinho. É isso, gente. Pessoal, não esqueçam, curtam, compartilhem. Se inscrevam no nosso canal, na nossa rede social. A gente aguarda vocês e sugestões também. Mandem o que vocês querem ouvir nos nossos próximos episódios e ver também. Estamos no Spotify, YouTube, TikTok, que mais? Instagram. E Instagram, isso mesmo. Obrigada, Bruna. Obrigada, Eu que Bruna. agradeço.